Olá pessoal, recentemente publiquei um vídeo combatendo a heresia da doutrina conhecida como sono da alma. E aí um defensor de tal doutrina reagiu citando Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, como se tais versículos fossem assim uma prova cabal de que após a morte a alma entra em um estado de inatividade e inconsciência, até a ressurreição. Então, vamos examinar esses versículos para ver se essa interpretação realmente se sustenta. O que é que diz Eclesiastes 9, de 5 a 6? Ou seja, Eclesiastes 9, 5 e 6. Diz o seguinte: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles, não haverá mais recompensa e até sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja deles há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Esse é o ensino ali desses versículos. E esses versículos, quando eles são lidos devidamente no contexto, falam da perspectiva da vida debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol aparece inúmeras vezes no livro de Eclesiastes, e está ali estabelecendo o cenário, restringindo o cenário de tais considerações, analisando a vida desta perspectiva terrena, como se toda a existência se restringisse ao aqui e agora. Eles não fornecem nenhuma descrição teológica completa, adequada, apropriada a respeito do estado da alma após a morte. O autor de Eclesiastes está destacando ali a transitoriedade, a futilidade da existência humana, principalmente sem Deus, apontando que, após a morte, os mortos não participam mais das atividades terrenas, não sentem mais emoções humanas e não influenciam em absoluto os acontecimentos mundanos. Eclesiastes frequentemente reflete sobre a vida dessa perspectiva assim pessimista, examinando a vida debaixo do sol e deixando de lado aquela revelação divina a respeito da eternidade, da vida acima, além do sol. Não está considerando ali a vida após a morte, nem a eternidade, que a gente encontra em outras passagens da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. O pregador, em Eclesiastes, está dizendo que os mortos não sabem coisa nenhuma e que nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ele está se referindo a essa cessação de vida, né, e de participação dos mortos nessa conjuntura terrena. Nos versículos imediatamente anteriores, ainda no próprio capítulo 9, o que a gente encontra? Dá uma olhada lá. O pregador afirma que o destino de todos, bons e maus, será, no final das contas, o mesmo, levando então a concluir que um cão vivo é melhor, é superior a um leão morto. Essa afirmação é completamente antagônica, incompatível com a perspectiva cristã da ressurreição dos mortos, do juízo final, da vida eterna. É claro e evidente que essas conclusões estão dentro daquela perspectiva do debaixo do sol, onde a morte é vista como um fim completo de tudo, como se a vida se restringisse a esse aqui e agora, a esse lado de cá da existência, e tudo terminasse na morte. Sob essa perspectiva, a morte nivela, iguala tudo, e aí não faz muita diferença mesmo. É melhor um cão vivo do que um leão morto, né? Mas Jesus até ensinou que do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então é claro que o autor de Eclesiastes não está tratando da vida após a morte. Ele está tratando pura e simplesmente de uma avaliação, até aquele determinado ponto, de uma perspectiva terrena, falando da finitude da vida,
da vaidade da vida, da futilidade da vida, se é de fato que não existe Deus, se é de fato que podemos considerar a vida apenas neste período que vai do nosso nascimento até a nossa morte. Para entender o estado da alma após a morte, a gente deve considerar o testemunho completo das Escrituras. Então, vamos passear um pouco ali na Bíblia, mais uma vez. Em Filipenses 1:23, Paulo expressa seu desejo de partir para estar com Cristo, que ele considera incomparavelmente melhor. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo afirma que preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. A parábola de Jesus sobre o rico e o Lázaro aponta a consciência da alma após a morte, que tem uma continuidade de consciência após a morte. Em Lucas 23:43, Jesus promete ao ladrão da cruz que ele estará com ele, Jesus, no paraíso, naquele mesmo dia, o dia da morte de ambos. Em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, Estevão vê o céu aberto e o Senhor à direita de Deus, pronto para recebê-lo no exato instante de sua partida. Morrer é partir para estar com Cristo, algo incomparavelmente melhor. E em Mateus 17, versículos 1 e 3, Moisés e Elias aparecem ali conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Em Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11, nós temos as almas dos mártires ali clamando por justiça debaixo do altar. E essas mesmas almas aparecem no capítulo 7. Elas estão diante do trono de Deus, elas louvam ao Senhor. E elas servem a Deus de dia e de noite. Em Hebreus capítulo 12 temos aquela grande multidão de testemunhas que são uma referência àquela galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, do capítulo anterior. E ali diz o autor de Hebreus, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, esses heróis da fé, que venceram pela fé, triunfaram, e agora são testemunhas de que é possível sim, nós, pela mesma fé, nos desembaraçarmos do peso do pecado que tenazmente nos assedia e corrermos para a carreira que nos está proposta. Eles são testemunhas, eles estão vivos em Deus, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos, e eles são testemunhas de que é possível, eles estão vivos em Deus, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e que quem crê realmente no Filho de Deus tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, meus irmãos. E não para o sono, mas para a vida. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, eles estão conscientes da presença de Deus e eles testificam que é possível, pela fé, viver uma vida de vitória sobre o diabo, o pecado e o mundo. Essas passagens todas mostram claramente que a alma permanece consciente após a morte. Portanto, Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, quando lidos devidamente dentro do contexto do próprio livro de Eclesiastes e do contexto maior de toda a Bíblia, de maneira alguma sustenta a doutrina do sono da alma. Em vez disso, eles refletem a limitação da nossa perspectiva humana sobre a morte. E a revelação completa das Escrituras nos assegura que, após a morte, os crentes estão desfrutando da presença do Senhor, aguardando a ressurreição dos mortos que se dará naquele glorioso dia do retorno de Cristo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Bendito seja o Senhor, e espero que essas considerações tenham sido úteis para um melhor entendimento, uma compreensão mais adequada do que diz a Bíblia. Um grande abraço